Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado ouvinte e internauta que acompanha o nosso programa nesta manhã tão bonita da solenidade do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo. Logo mais às 8h30 da manhã, estarei na Paróquia Divino Espírito Santo de Planaltina, Goiás, para a Santa Missa e a procissão. E aqui na nossa Catedral, a missa será às 18 horas, transmitida aqui no nosso canal, e em seguida nossa bonita procissão com o Sagrado Corpo de Jesus pelas nossas ruas. Hoje a igreja inteira se ajoelha em adoração para celebrar uma das maiores solenidades do ano, Corpus Christi, o corpo e o sangue do Senhor. A presença real de Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia é o tom da nossa fé nesse dia. Eu tenho a grande alegria de ter nascido no dia de Corpus Christi e depois daquela data até hoje somente uma vez caiu no mesmo dia, o dia do corpo de Cristo e o meu aniversário. Celebrar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia é algo extraordinariamente grande. Por isso, nesta manhã, nós vamos meditar sobre a Eucaristia que sustenta a vida da Igreja. Porque a nossa Santa Igreja, ela vive da Eucaristia. E lembrando aquilo que o Papa Bento, quando era cardeal, disse no meeting de Roma, que somente a Igreja Católica possui a Eucaristia válida. A Igreja não vive apenas de estruturas, de reuniões, de organizações ou atividades pastorais. Tudo isso pode ser muito importante e é, mas o centro da Igreja continua sendo Cristo presente no altar. É pena que há muito desprezo pela presença de Jesus na Eucaristia, dentro da Igreja, lamentavelmente. E quando a Eucaristia perde a centralidade na Igreja, tudo começa lentamente a enfraquecer. Tudo. A vida espiritual diminui, a oração desaparece, o sentido do sagrado se perde, a fé se esfria. Eu, como bispo de Formosa, sou muito contente com meu clero, com meus padres, com meu povo, com os meus religiosos e consagrados, porque a nossa diocese ela é um movimento eucarístico. Nossas paróquias todas possuem adoração a Jesus Eucarístico e os nossos padres celebram com piedade. Muito bonito ver a nossa liturgia que vai tomando esse curso de santidade, de beleza, de verdadeira doxologia. Isso não acontece da noite para o dia. É um trabalho gigantesco do bispo com os sacerdotes, com os diáconos, com os seminaristas, com as equipes de celebração, seja do canto, seja da animação litúrgica, para chegar a esse ponto tão importante de valorizar a Eucaristia, não somente no altar, como celebração deixada por Jesus, mas também na adoração fora da missa, que é a adoração a Jesus no sacrário das nossas igrejas. Santo Tomás de Aquino, do século XIII, grande doutor e cantor da Eucaristia, escreveu: nenhum sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são purificados e as virtudes aumentadas. A Eucaristia é também um momento de purificação. Que profundidade maravilhosa esta frase de Santo Tomás.
Porque na Eucaristia nós vamos tomando consciência de que Cristo continua conosco, alimenta as almas, consola os aflitos, fortalece os fracos, sustenta os sacerdotes e une a igreja. Neste mês eu estou trazendo sempre uma frase de Fulton Sheen e ele diz sobre isso o seguinte: a hora santa diante da Eucaristia é o segredo da renovação espiritual do mundo. Na nossa diocese, os sacerdotes, os diáconos, os seminaristas, o nosso povo, têm compreendido isso, a importância desta renovação espiritual da Igreja e do mundo a partir da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o centro da vida da Igreja, é o ponto ápice. Se nós adoramos, se nós celebramos bem, quanta grandeza espiritual começa a acontecer, não só na Igreja, mas no mundo. E nós estamos vendo agora uma volta da juventude à Igreja no mundo todo. E é uma volta que tem como prisma a adoração, a Eucaristia. Quando o Padre João ou outros padres aqui na Diocese celebra a noite da fé, o Night Fever, quem mais participa? A juventude, que entra com as suas velas para ofertá-las a Jesus e adorar em silêncio. Gente, isso não tem preço. E quando a gente chega ali para adorar também, você conta ali 100, 150 jovens adorando, cantando para Jesus, louvando o Senhor. Será que esses jovens que adoram não vão ter uma ressonância disso na sua vida? É claro que sim. Os jovens não querem ideologia, a nossa juventude não quer esse discurso político que geralmente a teologia da libertação extremada impõe aos nossos jovens. Eu mesmo trabalhei com a juventude nos anos 80 e era isso que se falava para os jovens. Não se ensinava os jovens a adorar, a usar a palavra de Deus, mas ensinava os jovens a militar. Pouca gente sobrou daquele tempo, pouca gente. Mas veja os frutos dos grupos de jovens da Renovação Carismática Católica. Estão aí em abundância. Jovens amadurecidos, porque foram evangelizados no poder do nome de Jesus e aprofundados nos sacramentos. Nosso jovem precisa disso. E a juventude não quer esses discursos vazios. A juventude quer o Cristo, que é o verdadeiro conteúdo. E Ele está presente na Eucaristia. E nós precisamos redescobrir isso. Porque a gente vive um tempo de muito barulho, de muita superficialidade e pouca adoração. Muitas pessoas já não sabem permanecer em silêncio diante de Deus. As pessoas vêm para a igreja e às vezes não conseguem ficar sem usar o celular durante a missa, porque já estão com as mentes entorpecidas pelo barulho. Mas o sacrário, meu dileto e amado irmão e irmã que ouve este programa, continua sendo o coração pulsante da igreja. O sacrário. É tão bonito quando a gente chega nas paróquias, a gente vai visitar Jesus no Santíssimo e você vê jovens, crianças, idosos que chegam e se revezam, adorando Jesus, saindo, outros chegando. As crianças, tão lindo, as crianças que são educadas para adorar Jesus. Como é bonito isso. E nesta quinta-feira, devemos também lembrar com gratidão nossos sacerdotes, porque sem o padre não há Eucaristia. Foi pelas mãos dos apóstolos e de seus sucessores que nosso Senhor Jesus Cristo quis continuar sacramentalmente no meio do seu povo, na presença das espécies do pão e do vinho consagradas. O padre sobe ao altar não em nome próprio, mas na pessoa de Cristo.
Mesmo cansado, mesmo limitado, mesmo atravessando dificuldades, o sacerdote continua trazendo Jesus para o povo. O que nós podemos fazer? Rezar também no dia de hoje pelos nossos sacerdotes. E você que tem dúvidas sobre a Eucaristia, faça um propósito de ir à Santa Missa hoje, ir à procissão e renovar a sua fé. E todos nós devemos rezar pelos nossos queridos e amados sacerdotes, especialmente os que passam horas no confessionário, os que celebram com devoção, os que evangelizam com coragem, os que permanecem firmes em tempos difíceis. Quantos sacerdotes são perseguidos por serem verdadeiramente católicos? Porque promove a Eucaristia, a adoração. Que tristeza! São João Maria Vianney dizia: se compreendêssemos bem o sacerdote na terra, morreríamos não de medo, mas de amor. Hoje é dia de adoração, dia de gratidão, dia de silêncio diante do mistério. Aproxime-se da Eucaristia com reverência e creia, ali Cristo está vivo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, João 6, 51, 58, é o Evangelho do pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. E depois acrescenta: quem comer deste pão viverá eternamente. E afirma claramente: minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Veja que beleza, que grandeza tudo isso para nós católicos. E o Corpus Christi vem como uma oportunidade, essa festa que é tão antiga na igreja, quase 1000 anos, justamente para dar uma oportunidade para a gente fazer algo mais explícito sobre a Eucaristia. Porque na Quinta-feira Santa, no dia da sua instituição, nós não temos muito como fazer isso. A gente já faz aquele translado dentro da igreja, muito bonito, e aquela adoração até meia-noite. Mas hoje nós queremos adorar e carregar Jesus pelas nossas ruas. Fazer os tapetes, os enfeites, as belezas que nunca são suficientemente perfeitas para adorar e louvar o Senhor. Hoje também é um dia que a gente recebe essas graças de adorar Jesus eucarístico, de comungar o Senhor na intenção dos nossos padres e saber que nós não estamos recebendo apenas um símbolo, estamos a receber o próprio Cristo que nos cura, que nos liberta e que nos salva. Que o seu dia seja um dia marcado pela força eucarística, o céu tocando a terra e a terra tocando o céu, a terra e o céu trocando esses sinais eucarísticos que nos completam. Um feliz e abençoado dia da Eucaristia para você e sua família. Te convido a orarmos juntos. Senhor Jesus Cristo, nós os adoramos presente no Santíssimo Sacramento. Aumentai em nós o amor pela Santa Missa, pela adoração e pela comunhão bem recebida. Santificai os sacerdotes da vossa Igreja, fortalecei os padres cansados, os perseguidos, os que são fiéis ao altar e sofrem por isso, e aqueles que estão se gastando no confessionário. Fazei renascer, Senhor, no coração do povo o amor ao sacrário e a reverência diante do mistério eucarístico. E jamais nos acostumemos, Senhor, com a vossa presença e que nós tomemos consciência que tudo na igreja deve convergir para o altar, para a Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã.
assim seja. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, mulher eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem ao Santíssimo Sacramento em todos os dias e momentos da nossa vida. Amém.